Olá, Olá! bem-vinda! Aqui estamos nós mais uma vez, não é? Desta vez para conversarmos um bocadinho sobre o plano de parto e a tomada de decisão informada. Ahm, Estás bem? Tudo bem? Já vi que estás aí na grávida, não é? Sim, sim, acabei há bocadinho as consultas e estou aqui pronta. Olha, vocês conseguem ouvir-me bem? Sim, daqui estou a ouvir bastante bem. Não sei qual é o feedback aqui, das pessoas que estão a ver, se nos quiserem dar o feedback sobre o som, mas eu penso que sim, que está bom. Ótimo. Claro que está, já estão a dizer que sim, senhora, que está muito bom. Ok, então, nós, à semelhança dos nossos outros webinars, nós colocamos então este desafio às pessoas para durante a semana colocarem questões relativas a este tema e temos aqui várias questões. Mas antes de começar, eu queria pedir, por favor, a todos que nos estão agora a acompanhar, não é? Já vamos aqui em 37 pessoas que já estão aqui connosco neste momento, por favor, vão colocando questões, eu vou estando atenta para assinalar as questões e para depois também podermos avivar esta conversa para ser assim algo mais dinâmico. Mas íamos começar, se calhar, por antes da questão em si, falar sobre o tema do plano de parto. Então, o que é isto do plano de parto? Queres falar um bocadinho? O que é que tu achas do plano de parto? O que é para ti um plano de parto? Olha, eu estava aqui a refletir um bocadinho, até porque estava a ver quem estava aqui a entrar e vi que está aí também a Luísa Condesse, que foi a minha mentora no curso de doulas, que é alguém que eu gosto imenso e realmente estava a tentar lembrar quando é que foi a primeira vez que eu ouvi falar de plano de parto. E se calhar não foi assim há tanto tempo, mas já foi há algum tempo, 5 anos, mais coisa, menos coisa. Eu lembro perfeitamente que nós falamos sobre isso no curso de doulas e eu dizer assim, isso não faz sentido nenhum. Ou seja, o que é o plano de parto e porquê é que se fala sobre plano de parto? Hoje é todo um crescimento e todo um trabalho que foi feito, porque efetivamente faz-me todo sentido, obviamente, e já estou a explicar porque é que me faz sentido. Mas então o que é o plano de parto, não é? Antes de mais, o plano de parto é um conjunto de preferências, no fundo, não é? Não é um plano rígido e estrito que nós vamos redigir como alguns colegas dizem, que às vezes é tipo, isto não é uma emenda, não é tipo um conjunto de escolhas de à la carte que a pessoa irá fazer. Mas sim, efetivamente, um conjunto de preferências que os casais poderão ter para o nascimento do seu bebê. Com isto, o que é que se criou? Criou-se a oportunidade de informar. Portanto, para mim, o objetivo, sobretudo, do plano de parto é nós podermos ter mais informação, é nós termos mais conhecimento sobre o que é todo, como é que decorre o trabalho de parto, portanto, porque até podemos falar de coisas, o que é que nós queremos, o que é que nós não queremos em cada fase do trabalho de parto, não é? Desde a fase latente, o início do trabalho de parto, a fase ativa, o período expulsivo, o pós-parto imediato, questões relacionadas com o bebê. Portanto, isto é uma ferramenta que pode ser bastante útil para os casais e que realmente os pode auxiliar a tomarem algumas decisões. Portanto, quando lhes for falado ou lhes for proposto determinada situação, determinada intervenção, até eventualmente, que ela não seja uma coisa completamente desconhecida. Portanto, falarmos, a pessoa não vai dizer sim, o que a doutora achar, porque eu não faço a mínima ideia do que é que está a falar. Portanto, é importante. E o plano de parto, no fundo, vai trazer isto. Liberdade de escolha, não é? Portanto, perceber que há opções, que há mais do que uma opção e possibilidade de adquirirem mais conhecimento. E, portanto, obviamente, hoje, para mim, não passo não pode passar ao lado. É preciso fazer realmente um plano de parto. Esse plano de parto pode ser feito para um parto no hospital, e para um parto no domicílio, para um parto vaginal, para um parto por cesariana. Portanto, há lugar para se fazer em todas as circunstâncias. Obrigada. Se calhar ousava aqui um bocadinho acrescentar, se me permites, que não só, e usando aquilo que disseste sobre a questão da informação, é não só uma ferramenta muito importante, de facto, para os casais também perceberem quais são as suas opções e tomarem as suas escolhas, mas para mim, como profissional de saúde, né, que sou enfermeira parteira e para ti também, que sei, que conheço o teu trabalho,
é também uma fonte de informação muito importante. E eu acho, principalmente, quando nós não conhecemos o casal da gravidez, quando não há uma continuidade de cuidados, ainda esta fonte de informação é melhor, não é? Porque é uma maneira de nós podermos conhecer as escolhas daquela mulher ou daquela família, sem lhe ter que estar a perguntar, a fazer um inquérito naquele momento tão particular que é o parto, não é? E por isso é uma fonte de informação para os dois lados, não é? Para os profissionais de saúde, mas também para podermos, uma oportunidade para podermos discutir opções e vantagens e desvantagens das diferentes opções. Ok, então, há pouco estavas vou agora aqui para as questões que foram sendo colocadas, há aqui algumas questões relacionadas com, por exemplo, a questão da cesariana. Se é possível, e agora tu já falaste um bocadinho sobre esta questão de que não há, não é um local, nem é um tipo de parto, mas queria explorar um bocadinho. A questão era, é possível ter plano de parto com cesariana? Claro, sim, era isso. Eu há bocado estava a falar e já estava a lembrar-me de uma dessas questões. Efetivamente, claro que sim. Aliás, a cesariana, há um sem número de coisas que nós podemos, e tu estavas a falar muito bem, portanto, antes de completar este pensamento, vou dar continuidade àquilo que estavas a dizer. O facto de nós termos cada vez mais mulheres a fazer o seu plano de parto faz com que haja cada vez mais consciência pela parte dos profissionais que é preciso mudar atitudes, que o que nos pedem os casais, cada vez mais, é um sem número de coisas que têm que ser questionadas, não é? Portanto, há as mulheres a pedirem, ok, eu prefiro rasgar do que fazerem uma episiotomia, no caso de um parto vaginal, ok? Portanto, temos mulheres que têm consciência de que as episiotomias, regras já, são feitas em demasia. O que é episiotomia? É aquele pequeno corte na vagina que é feito no período expulsivo. Esse corte, às vezes, é feito em muitos lugares, é feito de forma rotineira, portanto temos uma mulher que está minimamente informada e que sabe que isso já não se deve ser feito. Em relação à cesariana também acontece a mesma coisa, não é? Portanto, nós temos formas de tornar uma cesariana, como há quem fala muito na palavra humanizada, no fundo, não é? Não ser uma coisa como isto é uma cirurgia e até se abstrai um bocadinho quem lá está de que há um ser a nascer, há uma família a nascer, independentemente daquilo ser uma cirurgia ou não. Há um bebê, há uma família a nascer e, portanto, aquilo tem que ser realmente, aí é que se coloca mais até do que em qualquer outra circunstância, a palavra humanização. É possível esperar alguns minutos para clampar o cordão, coisa que raramente se faz. É possível fazer pele com pele imediatamente após o nascimento do bebê. É perfeitamente execuível, com todas as condições da sepsia e mais algumas. É possível uma coisa tão básica como esta, que eu faço questão que agora, que em todas as cesarianas em que participo, se baixem as luzes, uma coisa tão simples quanto essa, vamos baixar a luz, vamos ter aqui um cobertor quentinho para receber o bebê, já que fazem tanta questão, também tanta alarido, até é uma das desculpas que muitas vezes se usa para não se ter os bebés ali no bloco operatório. Ai, está tanto frio, está muito frio, mas depois não põem um cobertor ali para quando o bebê sai, não é? Portanto, para realmente proteger esse bebê nesse imediato, enquanto esperamos que pare-se pelo menos um minuto para podermos clampar o cordão. Portanto, há um sem número de coisas que podem ser feitas. A música pode ser pedida também. Portanto, no plano de parto, não é? Isso pode ser expressado e, portanto, pode fazer com que os profissionais, de alguma forma, comecem a perceber, ok, se calhar é possível, isto é execuível, eu não tenho problema, não é assim tão complicado, eu posso começar a exercer isto sem que isso implique acréscimos de riscos para ninguém, no fundo. Portanto, e se calhar tentarem partilhar este plano de parto antes ainda do dia do nascimento, porque talvez seja importante, porque nem sempre há este espaço para discussão, não é? Das opções. Uma coisa é, se calhar, uma continuidade de cuidados, não é? Conhecer os profissionais que depois vão estar efetivamente no momento do parto, aí é mais fácil, nem sequer, se calhar, precisa de haver um plano de parto físico, não é? Ele é construído ao longo daquela relação terapêutica, ao longo dos diferentes momentos que estão juntos, mas no caso da maior parte das situações em que as pessoas vão para um hospital e vão ter profissionais que não sabem quem são, se calhar nunca conheceram, nem elas os profissionais, nem os profissionais a eles, e portanto às vezes é difícil perceber quais são as verdadeiras opções, se calhar, sei lá, contigo, teriam umas opções relativamente a este contexto cesariana, que se calhar noutro contexto talvez não teriam tantas opções.
Daí que talvez seja interessante estimular as pessoas a partilharem estas vontades antes ainda do bebê nascer. O que é que achas disto, não é? De enviarem e-mails ou uma carta, portanto, para tentarem perceber, não só para mostrarem aquilo que gostariam, mas tentar perceber se estão com expectativas realistas, não é? Se de facto aquilo está dentro das opções que naquele local as pessoas estão disponíveis para oferecer. O que te parece isto? Ótimo, e aliás, muito se tem defendido para que as pessoas façam as perguntas certas aos profissionais que os acompanham, não é? Nomeadamente obstetras, portanto, os médicos que acompanham muitas das grávidas, e elas muitas vezes nem sabem muito bem como colocar essas questões. Basta elaborarem um plano de parto e perguntarem ao seu médico se, ok, isto faz sentido, isto é comum, faz este tipo de abordagem, não faz. É uma forma de fazer essa discussão e saberem com o que é que podem contar, seja com aquele profissional de saúde, não é? Se escolherem essa abordagem de um acompanhamento com um profissional em particular, ou o hospital. E, portanto, não é por acaso, não é, que houve uma legislação que, entretanto, foi criada para que se fomente o desenvolvimento de planos de parto institucionais, para que cada hospital possa realmente pôr às claras, não é? Transmitir para toda a gente aquilo que é a prática habitual. Porque é isso, depois há aquilo que se defende, mas depois há o que é que se pratica na realidade. E, portanto, é com esse diálogo, através de uma consulta de plano de parto, que nem todos os hospitais têm, há alguns que dizem, ok, que essa consulta deve ocorrer numa consulta normal, de rotina, há outros que não, que criaram efetivamente essa consulta para que possam ser esclarecidas todas as dúvidas. E, portanto, isso é uma ferramenta ótima para que as instituições cada vez mais saibam que há mais mulheres também conscientes do que se recomenda fazer ou não, e que as práticas possam ser alteradas mediante isso, não é? E precisamos minimamente conhecer, não é? Como tu estavas a dizer, minimamente conhecer aquela família, porque é muito comum, não é? Na maioria dos hospitais, eu faço uma urgência, eu conheço, nascem bebés de grávidas que eu nunca vi antes, eventualmente. E aquele princípio de que eu vou fazer ao outro aquilo que eu gostava que me fizessem a mim, nós todos sabemos que é um princípio errado, não é? Porque somos todos diferentes e, portanto, perante a mesma situação, perante as mesmas vantagens e desvantagens, diferentes pessoas vão escolher coisas diferentes. E nós, como profissionais de saúde, estamos aqui, não é? Para aceitar essas escolhas. É o nosso papel e apoiar as pessoas na sua tomada de decisão, acima de tudo, tentando que seja ao mais possível uma tomada de decisão informada. Vou aproveitar este bocadinho de tempo de antena que temos aqui, já com assim cerca de meia centena de pessoas, para então lançar um repto às pessoas para realmente, na altura de escolherem o local onde vão ter os seus bebês, porque não começarem então a perguntar, a questionar os locais que estão a ponderar sobre então esta consulta, se efetivamente têm ou não têm esta consulta, de que forma é que poderão fazer transmitir as suas vontades para aquele momento, porque assim, se calhar, se os hospitais começarem a receber muitas solicitações neste sentido, é uma motivação extra para criarem, de facto, estes espaços de discussão, não é? Que não achas que sim? Sim, sim, sem dúvida, é isso. Uhum. Há, há essa, é claro, eu trabalho num hospital onde isso acabou por acontecer, não é? Portanto, começou-se a perceber, ok, isto faz todo sentido. Claro que temos um conjunto de profissionais muito focados nisso, não é? Como é que nós podemos melhorar a nossa prestação de cuidados e, portanto, tornou-se óbvio e claro que era fundamental ter uma consulta destas, ok? Mas há outros hospitais que não estão assim tão familiarizados e que até é difícil. Às vezes os casais não sabem muito bem a quem é que vão enviar o plano de parto, ok? E ele até chega ao diretor de serviço, que é normalmente a pessoa a quem se recomenda que se dirija o plano de parto, mas o diretor de serviço muitas vezes nem sequer está a fazer urgências, ou seja, depois de chegar lá ao bloco de parto, ele estar lá disponível no dia em que a pessoa entra em trabalho de parto, às vezes há aí uma logística que não é muito fácil, uma coordenação que não está muito fácil. E, portanto, realmente promover a existência destas consultas faz com que até haja mais gente, portanto, que haja consistência, que se apresentem mais pessoas, apresentem um plano de parto e, portanto, sem dúvida que quanto mais pessoas o fizerem, mais pressão existe sobre os serviços para criarem isto, porque se vai perceber que numa consulta de 10, 15 minutos nós não conseguimos discutir isto, não é? Uhum. E, portanto, é preciso realmente um lugar
para isto acontecer. Principalmente se quisermos trabalhar aquilo que estávamos a falar, que é a informação, a tomada de decisão informada, não é? Porque uma coisa é o casal que já nos chega informado, outra coisa é aquele casal que até nos chega e afinal vem com informação desviante, ou então sobre algum assunto não tem informação, portanto é algo que requer um pouco de tempo. Por isso fica então aqui o repto, enviar e-mails, mensagens no Facebook, em vários sentidos, e depois então sim, porque não, então anexar ao boletim da grávida, pelo menos aí temos garantido que chegam ali aos profissionais no momento de parto. Vamos voltar aqui às questões. E algumas questões prendem-se então com esta questão da tomada de decisão informada e são específicas para alguns temas. Por exemplo, algumas pessoas perguntavam, vou dizer assim esta geral, onde recolher informação para conhecer melhor os procedimentos, vantagens e desvantagens, não é? Onde recolher informação para construir o plano de parto. Tens assim alguma sugestão? Olha, surge-me, neste momento até está a ser criado um projeto muito interessante, portanto, quando fizeram essa questão, eu realmente pensei, ok, um instrumento muito interessante que está a ser criado por uma colega obstetra também e muito defensora do parto fisiológico, está a ser criado, que é o plano de parto.pt, portanto é mesmo uma página muito fácil de se chegar. E está a ser construído realmente um conjunto de informações que poderão, muito válidas no fundo, e que vão poder servir de fonte de informação, no fundo, para os casais começarem, no fundo, a sua investigação e se inteirarem minimamente sobre as diferentes vertentes do plano de parto. Portanto, é uma dos locais que eu tenho sugerido cada vez mais. E lembrava-me também a OMS, no fundo, a OMS fez uma recomendação, ajuda-me aqui, acho que foi 2018, Isabel, sim, Sim, 2018, sim, 2018. Sim. sobre o A promoção de experiências positivas de parto. positivas de parto, não é? Portanto, nessas orientações fala de tudo, desde a analgesia, a episiotomia, as posições de nascimento, tudo. Fala de muita coisa e eu acho que é um bom documento ao qual podem recorrer os casais para verem, sobretudo, o que se recomenda para realmente haver essa experiência mais positiva do nascimento. São Sim, situações são. que também não invalidar uma série de pessoas que têm estado a promover isso, algumas doulas, a Associação Portuguesa pela Defesa dos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto está a fazer um trabalho incrível também, já tem consistentemente abordado isto, portanto tem alguns documentos mesmo de apoio para os casais fazerem o seu plano de parto, enfim, uma série de obstetras também, portanto já há bastante informação, já está divulgada muita coisa e eu diria que por aqui conseguem reunir muita informação. Sim, sim, e acima de tudo também saber procurar os locais mais credíveis, não é? Então já ficaram aqui três sugestões que são bastante importantes, não é? O plano de parto.pt, a Organização Mundial de Saúde, com este documento então das recomendações para experiências positivas de parto de 2018, está disponível em espanhol e em inglês. E o site da Associação para a Promoção dos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, que também é uma referência, não é? Nesta área. Bom, então agora mais especificamente começaram a colocar algumas questões sobre, por exemplo, o que é a manobra de Chrysler e se é normal ser utilizada em Portugal. Queres-nos dizer alguma coisa sobre isto? Bem, isso é uma manobra em que nós fazemos uma pressão, portanto, em português de Portugal, chamam-lhe o toca-braçal, portanto, é a designação mais vulgarmente utilizada, e é uma manobra que efetivamente está desaconselhada e que pode até incorrer em alguns riscos para a mãe e para o bebê. E portanto está completamente desaconselhada, mas continua ainda a ser praticada de alguma forma. E eu tenho noção que isso é uma coisa que pode ser bastante violenta para a mãe. Tenho mulheres que descreveram que, ok, de todas as dores, a pior que realmente eu senti foi quando aplicaram aquela manobra. Pronto, algumas nem sequer sabiam a designação, mas lembram-se perfeitamente de terem aplicado essa pressão e foi um momento mais complicado para elas do parto. Portanto, essa manobra está completamente desaconselhada, mas há efetivamente muitas instituições ainda a praticá-la. E por isso eu peço que realmente
que se informem, no fundo, não é? E que pensam que efetivamente isso seja evitado ao máximo, porque efetivamente há alguns riscos associados, já descritos até coisas como fraturas de costelas da mãe, não é? Ao fazer isso, muitas vezes, por exemplo, são dois exemplos, mas, por exemplo, ao fazer isto, o bebê sai com demasiada rapidez e, portanto, aquele períneo, por exemplo, que não tem a oportunidade de se estender e de se acomodar com com a calma e tranquilidade que é necessária. São dois exemplos básicos de consequências menos positivas que podem ter. E mesmo até para o bebê, não é? A pressão portanto, também pode ter consequências. Pronto, na verdade, em situações de urgência, haverá outras intervenções que essas sim serão as mais adequadas, portanto, as situações em que a manobra de Dirichlet seria utilizada do ponto de vista terapêutico. Hoje sabemos que ela não deve ser realmente abolida e que haverá outras intervenções a ponderar para resolver uma situação em caso de emergência. Portanto, aqui estavam algumas pessoas também a falar da questão de existirem ou não riscos de querer utilizar uma ventosa ou um forceps. Eu sei que isto é uma coisa que é difícil de responder, mas não sei se queres falar um pouquinho sobre isto, porque quanto para a manobra de Clista, de facto, a Organização Mundial de Saúde diz não, é desaconselhada, portanto, hoje sabemos que não tem benefícios, há outras alternativas. Já falando para a ventosa ou para o forceps, aqui se calhar pode ser uma alternativa em determinadas situações, não é? Que me dizes? Sim, sim. Nós temos algumas indicações, não é? Para usarmos para um parto instrumentado. Ok? E as pessoas, já me aconteceu isto, não é? De assistir a pessoas a dizer, mas eu prefiro uma cesariana, se for usado um forceps ou uma ventosa, prefiro uma cesariana, porque acham que isso vai efetivamente magoar o bebê ou vai acrescentar trauma ao bebê, e a pessoa até prefere realmente ser mutilada, no fundo, não é? Ser cortada para se tirar o bebê, e na verdade a indicação para a aplicação de uma ventosa de um forceps é, no fundo, numa posição em que o bebê já está praticamente à vulva, não é? Portanto, não tem indicação para ser feito numa posição mais alta. E nessas circunstâncias, realmente, a fazer uma cesariana, nós podemos ter alguma dificuldade em tirar o bebê. Portanto, pode haver algum trauma, no fundo, não é? Esse trauma que nós queremos evitar, que é regra geral mínima, ok? Não é completamente desprezível, portanto, idealmente um parto sem essas intervenções, mas há algumas circunstâncias em que elas são necessárias, ok? Uma que existe, não é assim tão comum, mas que existe, é, por exemplo, nós termos um estado fetal não tranquilizador. O que é que quer dizer? Que os batimentos do bebê, na fase final, comecem ali a oscilar e a baixar bastante, e nós aí precisarmos de intervir. Portanto, aí há lugar para a aplicação de uma ventosa de um forceps se o bebê estiver realmente já muito próximo da vulva. Portanto, essa é uma das indicações. Complicações possíveis, claro, desde o trauma na cabeça, não é? Desde o trauma do períneo também da mãe, que pode ocorrer. Sabemos que ainda há muitos profissionais a fazerem uma ventosa no decurso de um parto instrumentado, que não é necessariamente obrigatório fazer, mas ainda há muita gente que o faz. Quando falas de um parto instrumentado, numa cesariana, não é? Só Não, para. desculpa, pois, um parto instrumentado é um parto vaginal com um forceps ou uma ventosa. A Uhum, cesariana não se inclui nesses partos. uhum, O parto instrumentado é isso, é um parto com. Obrigada pela chamada de atenção, que a gente às vezes entra aqui nestes designios uhum. e nem sequer nos lembramos que há pessoas do outro lado que realmente não estão familiarizados com estes termos. Obrigada, Isabel. Pronto, então, perceber que realmente há algumas situações, não são muitas, ok? Nós sabemos que o facto de ter uma epidural em que a mulher não sinta rigorosamente nada pode condicionar isto, não é? Podemos ter um período expulsivo mais arrastado e aí nós precisarmos de dar esse apoio. Temos também outras situações, mesmo sem analgesia, situações de que o senhor que realmente o bebê já está ali praticamente pronto a nascer e nós estamos a dar tempo e obviamente idealmente dar algum tempo. Há alguns sítios em que não se dá esse tempo todo, mas já acontecem situações, eu trabalho num serviço onde isso acontece, não é que se dá todo o tempo e mais algum, mas geralmente às vezes não acontece e portanto há essa pequena ajuda, no fundo que nós dizemos, não é? Vamos dar uma ajuda com uma ventosa. O que é fundamental? O consentimento informado, portanto nós pedirmos e explicarmos, não é? E sugerirmos e não insistirmos, não é? Nós sugerimos, mas não é insistir, tipo, tem que ser, vamos fazer uma ventosa porque tem que ser.
A única circunstância em que nós insistimos um pouco mais é que realmente temos um estado fetal não tranquilizador. É óbvio que aí nós temos mesmo que explicar, ok, o bebê precisa de nascer com alguma brevidade e, portanto, vai ser importante darmos esta ajuda. Claro, as pessoas, porque na verdade uma ventosa e um forceps podem ser a salvação, não é? Para uma criança. Portanto, são instrumentos de emergência que existem para minimizar riscos. Obviamente que eles a serem aplicados quando necessário, é como tudo, não é? Porque se não for preciso, Claro. não faz sentido, não é? Portanto, é ponderar. Aqui alguém me perguntava como distinguir uma questão verdadeiramente médico urgente da preferência ou opinião do médico. Este aqui entramos aqui numa zona aqui um bocadinho cinzenta. Não sei se queres dizer alguma coisa relativamente a isto. Não é fácil de perceberem isso. Eu muitas vezes digo com uma certa tristeza também, porque não acho que devia ser assim, mas eu acho que muitas grávidas dá a sensação que têm que ter quase um mestrado em obstetrícia para perceberem, não é? Poderem distinguir entre o que é a recomendação ou o que é a preferência dos profissionais de saúde. Infelizmente hoje ainda estamos assim. Sabemos que lá está, se fizermos um trabalho durante a nossa gravidez, nós poderemos perceber melhor como é que são as atuações dos profissionais que estão a acompanhar-nos e dos profissionais onde que trabalham nos hospitais onde vamos ter os nossos bebés, mas não é uma coisa muito fácil de se perceber, não é? Claro que se a mulher conseguir perguntar, olha, mas explique-me por favor porque é que acha que esta é a melhor solução, não é? Se pedir-me, explique-me, e há sempre aqui uma possibilidade de questionar. Existe alguma alternativa àquilo que me está a propor, não é? Porque, por exemplo, é importante. E o que é que acontece se nós esperarmos mais um pouco, não é? Portanto, são duas perguntas que nós podemos colocar aos profissionais de saúde e eles vão dizer-lhe, não é? No fundo, o porquê. E, ok, apresentar alternativas, que também é sempre importante para que a pessoa possa dizer, ok, eu tenho aqui mais de uma opção. E o compasso de espera, porque às vezes a pessoa precisa mesmo disto, eu preciso deste bocadinho para refletir, ok, isto não está a avançar e o mais provável é que seja necessária uma cesariana, porque as coisas não estão a avançar, por exemplo, não é? Já estão muitas horas, já houve ali já alguns fatores de risco, há sei lá, uma febre materna, ali uma série de coisas que nós podemos dizer, ok, isto não é uma indicação formal para nós fazermos já uma cesariana, mas há aqui um conjunto de coisas que poderão levar a que essa possa ser a melhor solução. E às vezes o casal precisa desse tempo, não é? Precisa de refletir, precisa ter tempo para processar e decidir. Não, ainda não esgotamos todas as opções, eu ainda quero tentar mais isto ou aquilo. Portanto, esta de facto é uma questão até que começou a assim algumas bandeirinhas vermelhas, não é? Porque é aquela questão, nós temos que estar alerta, não é? Quase temos que nos defender dos profissionais de saúde, porque não vão eles querer nos levar pelos caminhos escuros, pronto, e isto, e realmente nós sabemos que nem sempre há boas práticas, pronto, mas é muito, por isso é que é tão importante esta questão da discussão antes de haver aquele espaço de consulta, de podermos conhecer profissionais em diferentes locais, se calhar irmos a uma consulta de parte de um local e do outro local, já que aqui em Portugal temos a liberdade de escolher vários sítios dentro do Serviço Nacional de Saúde, se calhar podermos fazer isso porque se calhar um local que é onde eu me sinto mais segura com determinado tipo de atitude, de ambiente, e eu vou me sentir mais segura, outro casal já não, vai escolher outro local, não é? E portanto isto será importante porque acima de tudo era fundamental que eu costumo dizer isto muitas vezes, que as mulheres fossem para o seu parto com confiança nas pessoas que lá vão estar para as apoiar. É mesmo muito importante que elas se sintam seguras para que tenham a melhor experiência possível, porque se vão à espera e que se vão de alerta a pensar como é que eu vou distinguir se tu me estás a dizer isto porque é mesmo uma questão urgente ou se é uma coisa que isto tem tudo para não ser a experiência tão boa quanto poderia. Isso é este trabalho de casa, esta questão antes, esta construção do plano, às vezes nem é tanto, mas é isto, é o informar-me, perceber bem quais são as opções e há várias maneiras.
nos centros de saúde, normalmente, se calhar o médico de família não terá tanta disponibilidade, mas as enfermeiras especialistas em saúde materna e obstétrica, nas unidades de cuidados na comunidade, vão trabalhar esta questão na preparação para o parto também. Há consultas específicas para discussão no plano de parto, nós também temos lá na Giminográvida, na consulta com um médico obstetra, com a pessoa, com a parteira que a acompanha, tentarem já na gravidez construir então, obter informação sobre até os locais, que ofertas é que há em diferentes locais, porque os profissionais de saúde também conhecem, não é? Também sabem aquilo que vai havendo nos diferentes locais e podem ajudar também a transmitir a informação para que as pessoas possam então ir para o local onde se vão sentir mais seguras. Ora, aqui também me perguntou, alguém perguntou sobre um parto normal depois de 2 cesarianas. Sobre isso. Ok, isso também é possível. Aliás, eu acho que isso era todo um tema para nós falarmos aqui durante 1 hora. Mas pronto, mas efetivamente, o que é que acontece na realidade em Portugal? Ok? Vamos dizer, o que é que a maioria dos sítios vai acabar por ainda defender, ainda defende, embora haja orientações internacionais que nos possam dizer aquilo que eu vou dizer a seguir. Portanto, a maioria dos hospitais vai dizer, ok, 2 cesarianas é igual a 3. E, portanto, vão ver muitos sítios a defender que essa terceira cesariana até ocorra no máximo dos máximos às 39. Eu vejo cada vez mais, felizmente, a protelar até às 39, ok? Mas já há pessoas, mas eu lembro-me que no início da minha formação, não é? Eu até meio da minha formação, eu tinha muitos profissionais a fazerem a cesariana no máximo às 38, porque, ok, não vá esta grávida entrar em trabalho de parto e, ai meu Deus, não é? O risco de ruptura uterina é altíssimo. Não é assim, não é? E felizmente lá está a COG, a Royal College, são 2 instituições internacionais e que são bastante credíveis e bastante são muitas das instituições a quem nós recorremos no fundo para nos orientarmos também aqui em Portugal, e elas defendem que, ok, é possível um parto vaginal após 2 cesarianas, após 2, após 3, após 4. Há cada vez mais estudos a serem feitos e que nos mostram que, comparando, não é, o risco de uma terceira cesariana com o risco de um parto vaginal, a probabilidade das complicações numa terceira cesariana é maior do que num parto vaginal, porque o risco da tal ruptura uterina num parto vaginal. Ok, claro que são situações que nós temos que ter em consideração, idealmente não induzir esses partos, idealmente evitar a analgesia epidural, portanto, se pudermos, obviamente. Para quê? Para que nós possamos ter uma mulher que tem noção, não é? Que tem noção de como é que o seu corpo está a reagir. Isso é o ideal. Mas nós sabemos que, pelos estudos que estão descritos, até 70%, no mínimo 70% das mulheres vão ter um parto vaginal, vão conseguir ter um parto vaginal depois de 2 cesarianas. Portanto, é possível um parto vaginal. Se na maioria dos hospitais vão permitir isso, entre aspas, não é? Ou vão defender isso, não, a maioria dos hospitais realmente não vai defender que seja uma terceira cesariana, vai enfatizar imenso o risco à volta da ruptura uterina, sobretudo, e a maioria das senhoras nem questiona, não é? Portanto, tem 2 cesarianas, já sabe que a terceira, porque aliás está a terminar a segunda cesariana e já alguém está a dizer, se um dia pensar em engravidar novamente, já sabe, é uma terceira cesariana. Não tem qualquer outra hipótese. E, portanto, o que se nota muito é isso, é que não há assim as pessoas não estão assim tão informadas quanto isso e têm mais dificuldade em optar por isso, não é? Optar por ter o seu parto vaginal. Claro, porque estão a maior parte das vezes centradas mais na questão do risco absoluto e da questão do risco relativo entre ter um parto vaginal após 2 cesarianas e um parto vaginal sem ter 2 cesarianas. Não é isso que estamos a comparar. É que aquela senhora neste momento tem 2 opções. Ou tem um parto via vaginal depois das 2 cesarianas que já teve, ou tem uma outra cesariana depois das 2 cesarianas que já teve. E é isto que neste momento os investigadores começam a analisar e a perceber que de facto, que é uma coisa que as pessoas não pensam, é que há um risco inerente a uma cirurgia como é a cesariana e que de facto à medida que se replicam as cirurgias, esses riscos vão aumentando. Felizmente vivemos num país onde é seguro, onde temos realmente práticas que reduzem
esses riscos comparativamente a outros locais, mas eles vão estar sempre lá presentes. E acima de tudo é poder discutir, porque há também algumas situações em que poderá não ser possível, sei lá, até uma gravidez muito junta, não é? Uma da outra, portanto a distância, não é? Portanto, é sempre questões que devem ser conversadas e faladas com os profissionais de saúde, não é? E, idealmente, visto que não é uma coisa muito oferecida, é uma opção muito oferecida no nosso país, se calhar as pessoas investigarem um bocadinho antes de discutir o assunto pelos profissionais e levarem já alguma informação para ajudar, não é? Sim. Ora, aqui uma última questão, não sei se alguém tem mais questões que pode ir colocando, ainda temos aqui um bocadinho. Eu tinha aqui uma última questão que nos foi colocando, então aliás foi uma questão que foi colocada mesmo há bocadinho, que era se numa cesariana se era possível escolher o tipo de analgesia. Então pedir, olha, se eu tiver uma cesariana eu gostava ou uma analgesia geral ou uma epidural. Sim, e não. Então, tal como, ok, uma cesariana a pedido acaba por ser algo muito controverso e que acabam por se tentar que não ocorra num hospital público, sobretudo. Também em relação à analgesia, há quem defenda que a analgesia locorregional, não é? A epidural, será a melhor opção, tanto para mãe como para bebê. No entanto, eu tenho conhecimento de algumas situações em que a mãe, eu simplesmente, a ideia de sentir que estão a mexer na minha barriga, só isso já entro em stress e prefiro ficar a dormir. A questão aqui é que nós podemos efetivamente fazer uma analgesia local e pode ser, eu não sou anestesista, mas sei que é possível fazer uma analgesia locorregional e a paciente depois pode ser sedada, ou seja, não precisa de ser entubada para o bebê nascer. Também já sabemos que, efetivamente, em emergências, depende muito do anestesista. Nós temos emergências em que o anestesista faz uma loco-regional e em 2 minutos depois a senhora está pronta, eu posso fazer a cesariana e remover o bebê em menos de 5 minutos, mas tem outros anestesistas que não estão à vontade com isso e, portanto, preferem a anestesia geral. Portanto, a anestesia geral acaba por ser reservada atualmente, sobretudo para estas situações em que nós temos uma emergência onde até se prevê, até se calhar, uma cirurgia mais demorada, onde temos realmente uma mulher muito assustada ou muito, muito ansiosa e está reservada sobretudo para essas situações. Porque temos aqui duas coisas importantes. Nós temos um bebê que vai ser exposto à anestesia e embora tenha uma recuperação, regra geral, normal e consiga ficar com um bom apegar rapidamente, é exposto, não é? A medicação que não há necessidade de ser exposto. Isso é o ponto número 1. O segundo é que aquela mulher não vê o seu bebê nascer. Portanto, há ali, tipo, parece que há um gap entre eu estava grávida e agora deixei de estar. E eu não sei o que é passar por isso, mas eu imagino que seja uma das coisas mais traumatizantes que possa existir, não é? De repente, a pessoa só sabe que existe um bebê quando já está no recobro, quando acorda, passado já meia hora, não é? Pelo menos. E eu acho que o ideal não é isso, não é? Portanto, a preparação também pode passar por aí. Como é que eu consigo reduzir a minha ansiedade, não é? Se for a questão da ansiedade, porque efetivamente nós vamos mexer, é quase como quando vamos, os anestesistas dizem isto, é um bocadinho parecido, não é? Nós vamos ao dentista, ele dá a anestesia e nós vamos sentir mesmo ele ali a mexer, no fundo, não é? Mas não sentimos dor, portanto, na analgesia, na cesariana é a mesma coisa, portanto, nós vamos efetivamente, vai sentir mexer, mas não é suposto sentir dor. E, portanto, é possível fazer uma adaptação, no fundo, para que possa estar acordada e desperta e ver o seu bebê nascer e ouvir o bebê vê-lo depois de nascer. E de se calhar, pronto, realmente a maior parte das pessoas não tem este conhecimento desta, pelo menos desta terceira alternativa que pode ser, se por acaso, porque eu tenho algumas senhoras que me dizem e recentemente até tive uma senhora que me falava que tinha ataques de pânico quando estava em locais confinados e, portanto, que assustava muito ela ia ter, se fosse uma cesariana, por exemplo, que segurassem as mãos. Portanto, e que já tinha tido situações, por exemplo, particulares com pequeninas restrições que tinha de facto, e não sabia como é, que tinha ficado com um ataque de pânico e não sabia como é que ia reagir. Pronto, saber que há esta alternativa, não tanto de ir para uma geral, mas manter a analgesia epidural
que vai ter menos efeitos medicamentosos sobre a mulher e sobre o bebê, mas ainda assim consigo que ela adormeça um pouquinho e não se aperceba muito do que está a acontecer sem ter a analgesia geral, não é? Portanto, e há as outras opções, como tu falaste, tem mesmo que ser porque é uma emergência e, portanto, a outra pode implicar mais tempo e, portanto, aí já é uma questão que já ultrapassa um bocadinho a escolha, não é? Sim. Ótimo, não sei se queres acrescentar assim mais alguma coisa. Sim, eu tinha visto aqui, não sei se tu olhaste, havia aqui uma outra pergunta, deixa-me cá perguntar aqui, desculpa lá, que havia aqui pelo menos. Pronto, aqui o que eu vi foi aquela pergunta que te falou. Ah, ok. Faz todo sentido divulgar este tipo de informações, muita gratidão, muitos elogios aqui ao teu trabalho também. Sobre a episiotomia. Ok, realmente passaram-me aqui algumas ao lado, estava distraída. Qual a opinião sobre a episiotomia? Olha, então, eu já tinha falado um bocadinho, mas pronto, posso falar um bocadinho mais profundamente sobre isso. O que está definido até no tal documento que nós falamos há bocadinho da OMS em relação à episiotomia é que ela é claro e inequívoco que ela não deve ser realizada por rotina. Ponto final, parágrafo. Isso é óbvio. No entanto, nós sabemos que há muitas pessoas que ainda continuam a fazê-la quase por rotina, porque não sabem fazer diferente, porque não estão habituadas, porque têm riscos, têm receio dos riscos, estão a trabalhar em locais em que até se sentem que lhes vão apontar o dedo que se não fizerem uma episiotomia, porque, lacerou, pois, não fizeste uma episiotomia, devias ter feito. Portanto, ainda há muitos lugares em que isto acontece. Eu, felizmente, trabalho num lugar onde, efetivamente, nós temos, por prática, já muito clara e inequívoca, portanto, há todo um trabalho, uma construção, que eu sei que quando em 2016 eu estava lá a estagiar, ainda havia algumas pessoas que faziam mais episiotomias do que hoje fazem, porque houve todo um conjunto de experiências que estas pessoas foram tendo. E eu própria passei por isso também. Se calhar comecei a minha formação a fazer bastantes episiotomias, porque era isso que eu via, não é? E que, ok, tem indicação e faz episiotomia, e hoje praticamente não faço. Acho que quando é que fiz a última, já não sei, já há bastante tempo que não fiz. Não faço, não é? Portanto, regra geral, não deve ser feita. Portanto, há ali uma outra exceção, nomeadamente na questão dos partos instrumentados, mas mesmo esses, o que o documento da OMS diz, é que até nesses instrumentados, é preciso que haja mais estudos que possam vir corroborar a sua real necessidade nesses partos instrumentados, que, como há bocado expliquei, são os partos em que nós utilizamos ou recorremos ao uso de uma ventosa ou de um fórceps, ok? Por exemplo, regra geral na ventosa eu nunca uso, no fórceps compreendo que numa ou outra circunstância possa ter indicação para ser feito. Olha, então realmente tinha-me falhado aqui, peço desculpa, estava tão entusiasmada aqui com a conversa que me tinha falhado aqui algumas questões. E havia aqui uma também que é muito frequente, que é se nas consultas de termo faz sentido o toque, não é? Sim. Ora então, não é? Obrigatoriamente não. Até porque é isso, o toque vaginal, o que é que ele nos vai dizer? Nada. Porque é o que eu costumo dizer. Eu vejo e às vezes eu fico contente, está aqui um colinho bom, está molinho, tenho aqui, já consigo ter um dedinho de dilatação ou dois e tal. Isso não quer dizer nada, porque se não houver contrações, se não houver, não é? Se não houver contractilidade, não houver ocitocina, aquilo não vai fazer rigorosamente nada. Vou dar um exemplo, lembro-me perfeitamente de ter acompanhado uma mulher que desde as 34 semanas que estava com 4 cm de dilatação e o bebê nasceu induzido às 39, 40, uma coisa qualquer assim deste género. Portanto, realmente as condições, as características do colo querem dizer muito pouco sobre aquela mulher. Quando é que há indicação para examinar? Ok, quando é uma mulher que habitualmente não devia ser obrigatório, mas a maioria das instituições pede os toques não nas consultas de rotina, porque essas realmente não faz sentido nenhum, não é obrigatório, mas quando vão admitir uma senhora, não é, em trabalho de parto, acabam por ter necessidade de examinar. De resto, não tem indicação nenhuma. No fundo, para fazer também um diagnóstico, não é? Para poder diagnosticar verdadeiramente o início do trabalho de parto, apesar de poderem haver outros indicadores também. Mas às vezes nem sempre é muito preciso, não é? Para tomar a decisão se realmente vamos internar ou se vai para casa esperar mais um bocadinho, não é? Para ver como é que as coisas evoluem.
E esta questão é importante porque, de facto, há mulheres que ficam até traumatizadas, que falam comigo uma sensação até de violação, assim, ai, às tantas. A médica até me disse que ia fazer, eu consenti, só que eu não sabia o que ia consentir, não é? Aquelas perguntas do género, olha, agora vou-lhe fazer uma maldade, está bem? Tá. Pronto, isto de facto não é um consentimento informado e às vezes pode acontecer e surgir. Ora, eu não sei, entretanto, agora aqui a doutora Alexandrina parece-me que está aqui um bocadinho em pausa, mas há aqui mais algumas questões que eu vou aqui analisar, a ver se temos assim ainda algum tempo para responder, a ver se ela volta aqui. Ah, já voltaste. Estás aí? Não. Estamos aqui com um bocadinho de problema na comunicação. Bem, mas eu vou dizendo então. Ah, já estás aí, ok. Então, estava aqui alguém a dizer que no Hospital da Póvoa fez plano de parto, fizeram plano de parto, portanto, efetivamente, eles lá têm a consulta de plano de parto, mas no São João o que disseram é que teria sorte de apanhar profissionais que recebessem bem o plano de parto, não é? Se tivesse oportunidade, e portanto aqui estava alguém a dizer, a sugerir, se tiverem oportunidade, escolham os profissionais, no público não é muito fácil. É fácil escolher o local, já os profissionais não funciona, não é? Ok, aqui continuam a dizer que se calhar não te estão a ouvir, portanto, se calhar vamos terminar aqui o live. Obrigada por ter estado connosco. Se calhar já estamos a ver que há aqui questões que de facto se vão repetindo e que as pessoas colocam muito. Alguém até estava aqui a pedir para fazermos uma caixinha de perguntas sobre cesariana. Muitas questões aqui sobre a episiotomia. Portanto, certo que vamos ter tempo noutros lives, que agora vamos fazer assim com alguma regularidade, portanto estejam atentos, para responder a estas questões que ficaram por responder, em que este silêncio não permitiu. Está bem? Um beijinho muito grande e encontramos no próximo live, tá? Até breve. Beijinho.